Olá, tudo bem? Como você me perguntou sobre o Salmo 57, eu vi a necessidade de te falar sobre o contexto, ou seja, o que vem antes do texto, e sobre quem é o autor desse texto do Salmo 57 e que circunstâncias que ele estava naquele momento que ele escreveu aquele salmo. É importante a gente saber para poder entender, né, o que ele quer dizer no salmo. Esse Salmo 57 ele foi escrito por Davi, o rei Davi, rei de Israel. Num período muito remoto, né, no início da história de Israel. E eu vou te contar um pouquinho de quem foi Davi e o que ele estava passando naquele momento para que você possa entender o que aquela passagem tem a ver com o Davi, para que depois você possa entender o que Deus está querendo dizer para você com esse Salmo 57. E essa mensagem do Salmo 57 foi revelada para você. Então você precisa entender bem o contexto e por que ele chegou naquela situação, tá bom? Então eu vou te passar agora nesse primeiro vídeo só uma breve história de quem foi Davi e o que ele estava passando naquele momento, tá bom? Então o Davi, ele nasceu num lar de 7 filhos. Ele era o mais novo dos 7 irmãos. E cada um dos irmãos naquela época tinha a sua função. Um era pastor, o outro era caçador, enfim. E o Davi ficou com a função mais simples, que naquela época a função mais simples era apacentar as ovelhas do rebanho do seu pai. Num belo dia, Deus tinha escolhido um rei que reinava sobre Israel, o rei Saul. Deus ficou descontente com o rei Saul e mandou o profeta ungir outra pessoa como rei. E adivinha quem foi? Davi, o menino Davi, que na época era um menino. Os historiadores acreditam que perto dos 14, 15 anos ele tinha naquela época. E então, para ser mais resumido, o profeta foi até a casa do pai de Davi e chamou todos, pediu que ele reunisse todos os filhos e ungiu a Davi como rei de Israel. E isso ele tinha apenas essa pouca idade, ok? O tempo passou, ele passou a trabalhar dentro do palácio por algum tempo, mas quando o rei Saul descobriu que ele tinha sido ungido como novo rei de Israel, Saul passou a perseguir Davi. Davi já era um jovem, quase adulto, né, praticamente adulto, já tinha passado por muitas situações. Mais tarde a gente pode falar mais sobre a história de Davi, que é uma história magnífica, uma das histórias mais conhecidas da Bíblia é sobre a história do rei Davi. Mas o que importa para nós aqui agora é o que levou ele a escrever o Salmo 57, e é o que eu vou te descrever agora. Quando Saul, que era o rei de Israel, que tinha desagradado a Deus, descobriu que Davi tinha sido escolhido para ser o novo rei de Israel, ele ficou muito irado e ele quis matar Davi, porque ele não queria perder o seu trono. Então começaram as perseguições. Davi foi informado que Saul queria matá-lo e fugiu. E ele passou muitos anos da sua vida fugindo da presença do rei. E ele já era um guerreiro, apesar de novo, ele já era um grande guerreiro, e ele se tornou ainda mais forte pela vida dura que ele teve dessa fuga do rei. Então essa fuga do rei tornou ele uma pessoa mais forte ainda, um guerreiro mais poderoso ainda. No entanto, Davi temia a Deus. Davi ficou tão forte, tão poderoso, e muitas pessoas que gostavam dele se uniram a ele, formando até um pequeno exército, que ele poderia ter matado o rei Saul. Mas, porque ele temia a Deus, e porque ele sabia que embora Saul fosse um rei mau, Deus tinha colocado ele no trono, então ele tomou a decisão, você vai poder ver isso na história da Bíblia que fala sobre Davi, ele tomou a decisão de não levantar sua espada contra Saul, porque Saul um dia foi escolhido por Deus. Por isso, aquela situação que você menciona, que os espíritos malignos não podiam te tocar, não podiam usar você, porque um dia você foi escolhido por Deus, assim como Saul, assim como Davi, assim como eu. Então existe uma proteção de Deus sobre aqueles que são escolhidos ou separados, e você é uma dessas pessoas. Então Davi, por amor a Deus, não levantaria a espada contra Saul, e Saul continuava a persegui-lo. A perseguição era tão grande
e tão forte e passou por tantas situações que um dia ele não viu outro recurso a não ser se esconder numa caverna. E de dentro dessa caverna ele escreveu o Salmo 57, que na verdade era um cântico de Davi, mas transformado em salmo. E no próximo vídeo eu vou te falar nos pequenos detalhes, versículo por versículo, sobre cada assunto que Davi tratou nesse Salmo 57, que tem tudo a ver com você, tá bom? Então, para o próximo vídeo, eu gostaria que você estivesse num lugar bem tranquilo, sem interrupções, para que você possa aproveitar bem a palavra de Deus para a tua vida, ok? Obrigado, Deus te abençoe e que esse vídeo possa te trazer um pouco mais de luz aí. Até mais.